Boa noite, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos a essa live. Vamos falar hoje sobre autossabotagem. Comenta aqui pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem. Boa noite, Gabi. Boa noite, Elô. Tá conseguindo me ouvir bem? Ah, que ótimo. Então, hoje vamos falar de um assunto muito importante, né? Que é sobre autossabotagem. Quem aí que nunca se autossabotou, né? Acho que todos nós, né? Já nos sabotamos aí em alguma situação. Eu vou dar aqui alguns exemplos nessa live, vou falar de alguns motivos que fazem com que nós nos sabotemos, né? O que pode motivar a pessoa a se auto-sabotar e também nós vamos ver algumas dicas do que a gente pode fazer para evitar essa auto-sabotagem. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem ficar à vontade para mandar perguntas aqui, pode inclusive mandar aqui na caixinha de perguntas que tem aqui embaixo, tá bom? Que assim eu consigo ver de forma mais fácil. Compartilha também aí com os amigos, né, que vão se beneficiar também desse tema. Pode compartilhar. E eu vou tentar deixar salvo também essa live para que vocês possam relembrar depois também dos pontos, tá? Então, vamos começar, né, falando sobre aí autossabotagem. O que é autossabotagem, né? Então, o próprio nome já diz, né? Quando a própria pessoa, ela se sabota. Então, ou seja, ela faz coisas para prejudicar ela mesma ou para atrapalhar ali, né, os seus planos, os seus objetivos. E isso acontece, gente, de forma consciente ou inconsciente. Na maioria das vezes é de forma inconsciente. A pessoa nem percebe que ela tá agindo dessa forma e que, na verdade, está prejudicando a ela mesma. Então, por isso que é importante o autoconhecimento, né? Para que você consiga identificar quais são os motivos que estão te levando a se auto-sabotar. Porque isso prejudica muito a nossa vida, né? Imagina quando tá tudo dando certo na sua vida, parece que as coisas estão andando, de repente você tem algum comportamento, você faz alguma coisa que faz tudo dar errado, né? Então, isso é muito comum. Ou a gente não consegue, né, alcançar, parece que a nossa vida tá travada, né? A gente não consegue dar os próximos passos. Então, tudo isso tem a ver com autossabotagem. É quando você se torna o seu pior inimigo, né, por assim dizer. Porque você mesmo está atrapalhando, está se atrapalhando, né, de atingir novos objetivos, né, atingir as suas metas. Então, existem vários motivos que podem fazer a pessoa se auto-sabotar. Aqui a gente vai falar de alguns motivos, né, porque são muitos, então não dá para abordar todos. Mas eu vou falar aqui dos principais motivos que fazem as pessoas se auto-sabotarem. Cada pessoa vai ter o seu motivo específico, tá? Então, às vezes, por isso que vocês vão refletindo, conforme eu vou falando aqui alguns motivos, reflitam se isso está se encaixando aí na sua situação. E muitas vezes a pessoa, ela também não consegue ter clareza do porquê ela está se auto-sabotando. Então, às vezes, a pessoa precisa até de uma ajuda terapêutica para ela conseguir visualizar isso, né? Mas eu vou falar aqui de alguns pontos e observem aí se vocês conseguem se identificar com alguns desses motivos, né? Algumas situações que a gente se auto-sabota, né? Às vezes ela tá ligada com a dependência emocional. Na live da semana passada eu falei sobre dependência emocional. Se você ainda não assistiu essa live, depois que terminar essa live aqui, entra lá no feed, né? E assiste a live falando sobre dependência emocional. Porque muitas vezes ela está relacionada. Vocês vão conseguir entender aqui conforme eu for explicando, né? Uma das formas bem comuns da gente se auto-sabotar é a procrastinação. Quem aí que nunca procrastinou, né? Todos nós, né? Já procrastinamos em alguma situação e quando a pessoa vai deixando tudo para depois, né? Ah, depois eu faço. A pessoa vai adiando, ela não faz aquilo que tem que fazer, né? Vai só adiando, deixando para depois. Então, isso é uma forma de se auto-sabotar, a procrastinação. Na verdade, isso é um mecanismo de defesa diante da sensação de incapacidade. Então, o que significa isso, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Imagina uma pessoa que ela quer
tirar a habilitação, por exemplo, de motorista, né? Quer dirigir. Só que essa pessoa, ela tem muito medo de errar. Aí ela já fica pensando, ai, mas e se eu tirar a habilitação, se eu errar, se eu bater o carro, ai, se não der certo, se eu cometer um erro, as pessoas vão me criticar, as pessoas vão me julgar. Então, a pessoa vai procrastinando, porque ela não quer sentir aquela sensação de incapacidade, achar que ela não é capaz, ou expor, né, os erros dela, as imperfeições dela, de alguma forma. Então, por isso, ela vai adiando, vai procrastinando. Às vezes, ela até desiste disso, do que ela quer, porque ela tem medo de ser criticada, ela tem medo de que as pessoas julguem. Então, às vezes, tem a ver com isso. Pode ser que a pessoa não perceba, como a gente falou lá no início, às vezes isso é inconsciente. Então, se você estiver aí procrastinando muitas coisas na sua vida, né? Tente perceber se pode ser esse um dos motivos, né? Será que você tá com uma cobrança excessiva, né, sobre você mesmo, achando que tudo tem que ser perfeito? E aí, por esse medo de errar, você acaba não arriscando, você acaba nem tentando? Então, esse pode ser um dos motivos que faz a pessoa se auto-sabotar. Outra forma também da pessoa se auto-sabotar é quando ela não tem constância. Então, sabe quando a gente começa uma coisa e para? Isso é muito comum, né? A pessoa começa a fazer algo, aí de repente ela desiste. Aí começa de novo, para. Então, ela não tem constância naquilo que ela tá fazendo, né? E isso também tem a ver com a questão de se proteger do fracasso. Então, às vezes, também a pessoa está com medo, lá no íntimo, ela está com medo de fracassar, com medo, né, de fazer algo errado, e por isso ela não tem constância, ela acaba começando e desistindo, né? Começa e para. Então, esse pode ser um dos motivos também. Um outro motivo também que é bem interessante é que, às vezes, a pessoa ela está com medo das consequências do sucesso. Como assim, né? Medo das consequências do sucesso, né? Não é bom, né, ter sucesso? Então, por que a pessoa tem medo disso, né? Então, olha só, imagina uma situação assim, a pessoa, ela tem uma meta, ela quer ter sucesso ali no quesito profissional, né, na profissão dela. Então, só que se tudo der certo profissionalmente para essa pessoa, pode ser que aconteça de ela acabar tendo que se afastar de algumas pessoas que ela ama. Então, às vezes, por exemplo, para ela se dedicar naquela carreira, ela vai ter que estudar mais, vai ter que trabalhar mais, vai dedicar mais tempo àquela profissão, àquela carreira. E por isso, isso talvez faça com que ela ela tenha menos tempo para estar com as pessoas que ela ama. Então, percebe que o sucesso dela, talvez, de certa forma, vai causar uma perda, né? Vai causar uma perda ali em um outro aspecto que ela gosta muito, né? Que no caso é estar com as pessoas que ama. E inconscientemente, isso pode fazer a pessoa se auto-sabotar. Né? Então, é melhor não ter sucesso, né, profissionalmente, para mim continuar aqui com as pessoas que eu amo. Isso é inconsciente, tá, gente? Não é que a pessoa fala isso, mas é algo que pode levar a pessoa se auto-sabotar, por exemplo, na profissão, né? Ou em outras situações também. Quando a pessoa ela tá realmente com medo do que vai acontecer se tudo der certo. Né? Então, ela tá com medo de as coisas darem certo e dela perder algo de alguma forma, né? Então, pode ser muitos motivos, né? Que faz a pessoa procrastinar e não ter constância naquilo que ela faz. Uma outra coisa que também pode fazer a pessoa se auto-sabotar são as crenças que ela tem em relação àquilo que ela deseja, né? Então, novamente dando esse exemplo de algo que seja no sentido profissional ou financeiro. Imagina que desde criança, essa pessoa, ela ouvia muitos comentários negativos sobre o sucesso profissional ou sucesso financeiro. Alguém aqui já ouviu algum comentário negativo, talvez lá na infância, sobre pessoas que se davam bem, né, seja na profissão ou financeiramente? Já ouviram comentários negativos referente a isso? Comenta aqui. Eu vou dar até alguns exemplos, né, para vocês, porque às vezes a gente acaba nem lembrando. Ó, ela falou que já ouviu.
Por exemplo, quem aí que já ouviu, né? Às vezes lá na infância você ouvia assim, olha, o fulano ali ele tá ganhando dinheiro, deve estar fazendo alguma coisa errada. Olha, deve tá sendo desonesto, tá fazendo alguma coisa errada. Ou então, olha, o ciclano ali, ele tá se dedicando muito ao trabalho, mal fala com a família, nem fica com a família, nem dá atenção. Ou então, ó, o outro ali, ele tem dinheiro, mas nem se importa com a família. Agora que tá cheio de dinheiro, olha como ele tá metido, nem se importa mais com a família. Então, observa que são comentários que às vezes faz com que a gente estabeleça crenças, né? Às vezes a gente ouviu esses comentários desde a infância, faz com que a gente tenha crenças que isso vai influenciar o nosso comportamento na vida adulta. Então, isso também pode ser uma das coisas que faz a gente se auto-sabotar, né? Esses tipos de comentários, né? Vocês estão comentando aqui que já ouviram isso, né? E realmente, essas coisas que a gente ouve, né, na infância, às vezes vai influenciar o nosso comportamento e pode fazer a gente se auto-sabotar, né? Então, aí é onde muitas pessoas, elas se sabotam, né? Na profissão, no financeiro, porque elas, parece que tá gravado lá na mente delas, né? Aquilo que elas ouviram lá na infância. Então, elas não querem ser olhadas como pessoas assim, né? Pessoas que abandonam a família, pessoas que são metidas, né? Então, aí a pessoa, ela faz de tudo para evitar. Quando as coisas estão dando certo para ela ali naquele sentido, ela faz algo para se sabotar, né? Para dar errado. Outra coisa também que acontece é que muitas vezes as pessoas que se auto-sabotam, elas procuram coisas ou pessoas para colocar a culpa quando algo dá errado. Então, quando ela não consegue alcançar aquele objetivo dela, talvez ela acabe colocando a culpa em alguém, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Imagina, por exemplo, uma mulher solteira que ela tem vontade de casar. Daí ela conhece alguém super legal, parece que, né, o relacionamento parece que vai pra frente, né, tá dando tudo certo. Só que, de repente, ela começa a sabotar aquele relacionamento. Ela mesma começa a dar bancada com esse homem, até que ele vai lá e termina com ela. Então, olha só, essa mulher, ela depois vai colocar a culpa nele, né? Ela vai falar, ele nem era tão bom assim. Foi ele que terminou comigo. Mas percebe como foi ela mesma que sabotou o relacionamento? Ela mesma foi tendo atitudes, foi dando mancadas ali com ele para que o relacionamento não desse certo. Então, às vezes a pessoa faz isso, só que na verdade ela ainda põe a culpa no outro, né? Como nesse exemplo, a mulher colocou a culpa no homem, né? Que terminou com ela. Mas ela mesma tinha feito coisas ali que fez com que ele tomasse essa atitude, né? Então, muitas vezes, as pessoas que se auto-sabotam, elas têm esse comportamento, às vezes, de colocar a culpa por não atingir os seus resultados, né? Ela coloca a culpa em outra pessoa. Isso pode acontecer também. Um outro exemplo também, imagina uma pessoa que ela quer muito um emprego. E daí, de repente, ela tá com muita dificuldade, né? Nada dá certo, nenhuma entrevista dá certo. Talvez até ela consegue um trabalho. Só que aí ela começa a dar desculpas para esse trabalho. Não tá legal, ela começa a falar que o salário não é bom, ou que é muito longe de casa. Aí ela faz o quê? Diminui o desempenho dela no trabalho. Então, ela já começa a se auto-sabotar, diminui o desempenho no trabalho, até que chega uma hora que ela é demitida. Então, veja como ela mesma teve um comportamento de auto-sabotagem. Era algo que ela queria, né? Ela queria um emprego, só que ela se auto-sabotou. E ela depois ainda põe a culpa no patrão, põe a culpa na empresa, né, que fez isso com ela. Então, a pessoa, às vezes, não assume a responsabilidade daquilo, né, que ela teve, pelo comportamento dela. Essa é uma característica muito comum também da autossabotagem, colocar a culpa na outra pessoa, né. Muitas vezes, algo que também contribui para a autossabotagem é a baixa autoestima. Isso é muito interessante, gente, porque às vezes a pessoa tá indo bem, as coisas estão dando certo na vida dela. Só que lá no íntimo ela acha que não merece. Ela acha que não é merecedora daquilo, que não merece coisas boas na vida dela. Então, o que ela faz? Ela começa a se auto-sabotar, porque aí as coisas vão dar errado.
Então, olha como é importante a gente também cuidar da nossa autoestima, né? Olha como tá tudo interligado, como pode ser vários motivos, né, da autossabotagem. Parece ser um assunto, assim, tão simples, né, mas tem muita coisa envolvida. Tem muitos motivos, né, que podem fazer uma pessoa se autossabotar. E algo bem interessante também é que a autossabotagem, ela tem a ver também, muitas vezes, a pessoa que tem muito esse costume, né, de se autossabotar constantemente, geralmente ela tem uma idade emocional menor do que a idade cronológica. Então, muitas vezes são pessoas que têm medo de assumir responsabilidades da vida adulta. Para que a vida dela não progrida, então o que ela faz? Ela arranja desculpas, ela se sabota, porque aí ela estaciona na vida, né? Então ela não vai para frente, ela fica ali estacionada. A pessoa tem medo de assumir responsabilidades. Então, observa como isso tem muito a ver com a dependência emocional, né? Quem assistiu a live da semana passada, com certeza tá lembrando aqui, né? Isso tem a ver com a dependência emocional, da pessoa não querer assumir as responsabilidades da própria vida, né? E esse é um ponto bem interessante, fiquem até o final, porque no final eu vou dar dicas de como se livrar da autossabotagem, né? Eu vou dar umas dicas bem interessantes. Mas sobre essa questão de não querer assumir responsabilidades, olha só que exemplo interessante, né? Imagina um jovem que mora com os pais. Como que seria o fluxo saudável da vida desse jovem? Comentem aqui pra mim. Imagina aí um jovem que mora na casa dos pais. Como que seria o fluxo saudável da vida desse jovem? Comenta aqui pra mim. Como que teria que ser? Quais seriam os passos, né? Pra ele se tornar um adulto saudável? O que vocês acham? Comentem aqui. Provavelmente é um jovem que mora com os pais, né? Ele teria, primeiro passo, estudar, né? Então, teria que estudar. Depois, teria que ter um emprego, né? Arranjar um emprego. Até que chegaria uma fase que ele talvez decida sair de casa, né? E constituir a sua própria família. Esse é o fluxo saudável, né? Pra gente chegar na fase adulta, né? Isso, ó. Tinha que ter seu próprio trabalho, comprar sua casa e carro, sair da casa deles. Isso mesmo. Isso mesmo, Fabiana. Obedecer os pais. Isso, ó, ser bem-sucedido. Isso, enquanto ele tá ali, né, com os pais, realmente, ele precisa obedecer os pais, né? Ó, pra ele ser bem-sucedido, né, como a Beth comentou aí, o que é importante? Dar esses passos que a Fabiana comentou aqui, né? Pra ele atingir esse ser um adulto saudável. Para ele chegar na fase adulta, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir dando passos. Então, ele vai estudar, ele vai trabalhar, porque como que ele vai sustentar uma família, né, sem ter um trabalho? Então, ele vai dar esses passos. Quando ele tem um trabalho, ele vai constituir a própria família dele, né? Ele vai sair de casa e vai ter a sua própria família. Então, esse é o fluxo saudável, tá? Esse seria o correto, né? O fluxo saudável para que ele se torne um adulto saudável. Só que muitas vezes esse jovem, ele vai se auto-sabotar. Então, pode ser que ele não consiga um emprego. Então, pode ser que ele se auto-sabote para que ele não consiga um emprego, porque, no fundo, ele não quer assumir a responsabilidade da vida adulta. Então, ele não quer sair da casa dos pais, ele não quer ter que ele mesmo se sustentar. Então, aí ele fica se auto-sabotando. São comportamentos inconscientes, como a gente comentou. É inconsciente, a pessoa vai tomando atitudes, fazendo decisões, né, escolhas que fazem com que com que esse jovem talvez ele não consiga atingir essa madureza, né, essa responsabilidade. Então ele vai se auto-sabotando, porque no fundo ele não quer sair da casa dos pais, para ele tá confortável. Então, novamente, tem a ver com dependência emocional, né, e tem a ver com a pessoa não querer assumir responsabilidades, a pessoa ter medo disso, né. E essa questão de autossabotagem, ela não tem a ver com caráter, não tem a ver com a pessoa ser boa ou ruim. São pessoas boas, né? Geralmente, a pessoa que se autossabota, ela é uma pessoa boa.
Ela é uma pessoa inteligente, mas talvez tenha alguns motivos, aí, alguns gatilhos, né, que fazem com que a pessoa tenha esse comportamento. E muitas vezes esse é um dos motivos da pessoa não querer assumir a responsabilidade da vida adulta. Em muitos casos, essa pessoa vai até, inclusive, estar rodeada de pessoas que assumam a responsabilidade por ela. Porque, já que eu não quero assumir a minha responsabilidade, então eu tenho que ter alguém que assuma essa responsabilidade por mim. Então, geralmente, ela vai estar rodeada ali por alguém que vai lá e resolve tudo, né? Alguém que vai lá e salva ela, que resolve as coisas por ela. E, gente, muitas vezes, como a gente sempre comenta aqui, né? Vem lá da infância. Então, às vezes, por exemplo, filhos que tiveram pais super protetores. Isso pode acontecer. Então, isso pode acontecer porque esse jovem, né, vai chegar, ele não vai conseguir, ele não foi ensinado desde criança a assumir pequenas responsabilidades de acordo com a idade dele. E aí, quando chega na fase adulta, ele tem dificuldade de assumir responsabilidades. E aí ele vai se auto-sabotando, porque ele, igual que falou, insegurança, isso, ele vai se sentir inseguro para assumir essas responsabilidades, né? Então ele vai se auto-sabotar. Tá fazendo sentido para vocês? Inclusive, gente, isso que a gente comentou aqui sobre a pessoa ter medo de assumir responsabilidades da vida adulta, inclusive a psicologia, ela chama isso de síndrome de Peter Pan. Que é quando o adulto, ele tem medo de assumir responsabilidades, ele fica só ali naquele mundo da fantasia, né, por assim dizer. Acaba tendo comportamentos infantis que prejudicam a própria vida dele. Então, isso é muito comum. Por isso que é importante a gente, novamente, olhar para nós mesmos, né, e ver, será que eu tô tendo esse comportamento? Né? Será que de alguma forma, mesmo que de forma inconsciente, né? Será que as minhas atitudes, as minhas decisões estão refletindo esse comportamento? Então, é bom a gente refletir nisso, né? Isso vai nos ajudar a identificar aí a raiz, né? O motivo da gente se auto-sabotar. E essas pessoas que têm medo de assumir responsabilidades da vida, geralmente ela não tá satisfeita, não, com a vida que ela tem. Muitas vezes ela vai reclamar, ela não tá satisfeita. Só que, mesmo assim, de alguma forma, ali tá confortável para ela. Tá confortável. Igual no caso do jovem que eu dei, né? Tá confortável, tá fácil para ele, né? Morar com os pais, ser sustentado, né? Não assumir responsabilidades. Então, para ele tá confortável. E muitas vezes isso acontece, né? Mesmo com os adultos, né? Às vezes eles se auto-sabotam por isso, porque ali onde ele tá confortável de alguma forma. Né? Então, ele vai se auto-sabotando para não assumir novas responsabilidades. Sabe aquela pessoa que você conheceu lá na infância ou na sua adolescência, aí você passa anos sem ver aquela pessoa. Quando você encontra aquela pessoa, a vida dela tá do mesmo jeito? Quem conhece alguém assim? Quem já viu isso? Você fica anos sem ver uma pessoa, quando você encontra, a pessoa tá do mesmo jeito. A pessoa não amadureceu, a pessoa não progrediu, nem assim, em um relacionamento, nem financeiro, nem profissional. A vida da pessoa tá do mesmo jeito. Alguém já viu isso? Então, isso tem muito a ver, né, com a pessoa que tá com medo de assumir responsabilidades, né? Aí a Fernanda já viu. Muita gente já viu isso, né? Então, isso é muito interessante. Isso é um dos motivos da pessoa se auto-sabotar, né? Esse medo de assumir responsabilidades. A pessoa fica ali ainda presa em comportamentos infantis. Um outro motivo também da gente se auto-sabotar é porque o nosso cérebro, ele tem a tendência de não querer gastar energia. Então, quando algo exige muito esforço, exige muito, assim, da gente, tudo que é novo exige muito, não é assim? Quando você tá aprendendo algo diferente, você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar, vai ter que ler, reler, em tudo, né? Tudo na vida, no início, um hábito novo,
vai exigir esforço. Então, às vezes, a gente se auto-sabota porque o nosso cérebro, ele quer economizar energia. Então, para isso, vai exigir muito esforço dele, né? Porque ele quer se manter na zona de conforto. Então, essa é uma tendência que o nosso cérebro tem, né? Que é pra gente conseguir ter um novo hábito, a gente precisa ter ali uma constância por vários dias, né? Assim, porque não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir. Muitas vezes isso faz com que a gente se auto-sabote, porque às vezes acha que tá difícil, acha que não vai conseguir. Um outro motivo também, bem interessante, são os ganhos secundários. Então, o que significa isso? São benefícios que você tem diante do prejuízo. Quando você se auto-sabota, às vezes você tá tendo algum benefício com isso. Você tá tendo algum ganho, mesmo sem você perceber. Como assim, né? Será que tem algum benefício da pessoa se auto-sabotar? Tem, gente. Isso é uma coisa, como eu falei aqui, a pessoa não percebe, né? Mas, por exemplo, imagina aí alguém que tá com muito problema financeiro. A pessoa tem muito problema financeiro. Só que ela se auto-sabota, né? Pra ela não sair dessa vida, né, de problemas financeiros. Por quê? Toda vez que ela tá com problema, sempre vem alguém e ajuda ela. Vem alguém e salva ela das dívidas dela. Vem alguém e dá uma ajuda. Então, já tem alguém que resolve tudo. Então, por isso que ela se auto-sabota, né? Porque ela tá tendo um ganho com isso. Ela tá recebendo ali uma atenção, um cuidado, uma ajuda por ela ter aquele problema. Talvez se ela não tivesse aquele problema, ela não teria aquele cuidado, aquela ajuda. Então, por isso é um dos motivos que faz a pessoa se auto-sabotar. A vida dela não vai pra frente porque, de alguma forma, ela tá tendo algum ganho com aquilo. Ela tá ganhando de alguma forma. Percebe como que, de certa forma, a pessoa, ela talvez acha que tá se beneficiando por ter esse comportamento? Mas, na verdade, isso tá só prejudicando ela, né? Porque a vida dela não vai pra frente. Ela fica ali com a vida travada, dependendo, às vezes, da ajuda de outras pessoas, né? A autossabotagem, como eu já comentei aqui, ela é um mecanismo de proteção. Cada pessoa tem dentro de si algumas dores, desde a infância. Então, cada pessoa tem dores específicas, né? E para quem já conhece aí dos traços de caráter, sabe quais são essas dores, né? Então, tem pessoas que vão ter que lidar com a dor da rejeição. Tem pessoas que têm dentro delas, né, essa dor da rejeição. Outros têm a dor do abandono. Tem também a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da traição. Então, são essas 5 dores que todos nós temos, mas cada um de nós vai ter isso de forma diferente, né? Então, às vezes, a gente tem mais uma dor do que outra. E se na nossa vida tiver situações ou coisas que estão, de certa forma, causando essa dor ou tocando na nossa ferida, então pode ser que a gente se auto-sabote para se proteger dessa dor. Para a gente evitar essa dor, a gente acaba sabotando ali a nossa vida de alguma forma. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que ela tem muito do traço de caráter oral. Quem tem esse traço, né, a dor que a pessoa sente é a dor do abandono. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina uma mulher que ela mora com os pais e ela tem muito desse traço oral, né? Então, ela não quer ser abandonada. Só que essa mulher, ela mora ali com os pais, ela é solteira e ela sempre tá sabotando os seus relacionamentos. Ela não se casa por isso, né? Porque o relacionamento dela nunca dá certo porque ela mesmo sabota esses relacionamentos. Assim, ela não sai da casa dos pais. Por quê? Porque ela não quer sentir a dor do abandono. Ela não quer se sentir abandonada pelos pais, né? Então, ela acaba inconscientemente, ela pode ser que ela tome decisões que fazem com que ela sabote esse relacionamento, porque ela não quer sentir essa dor do abandono. E isso às vezes acontece até com pessoas casadas já, né? Que às vezes não consegue cortar ali o vínculo, né, com a família de origem. Cortar esse cordão, né, de certa forma. Porque aí a pessoa está se auto-sabotando para ela não sentir as dores dos traços, né? A dor que ela tem lá no íntimo. No caso do exemplo que eu dei aqui, a dor do traço oral, que é a dor do abandono. Então, por isso que é importante a gente ter o autoconhecimento, porque assim a gente vai entender quais são as nossas dores e entender
talvez, por que a gente tá se auto-sabotando, né? Será que eu tô tentando evitar aquela dor ali que eu tenho? Então, isso é muito importante, né? É muito importante a gente se conhecer e se entender. Isso vai nos ajudar também a saber os motivos da gente estar se auto-sabotando. Alguém conseguiu aí se identificar? Vocês se identificaram com alguns desses motivos de se auto-sabotar? Comentem aqui pra mim. O que vocês acharam aí desses motivos que levam a pessoa a se auto-sabotar? Acho que faz sentido? A gente viu aqui que são vários motivos, né? E como eu falei lá no início, para cada pessoa vai ser um motivo diferente, depende da situação, depende das dores que a pessoa tem. Então, isso vai de pessoa para pessoa, né? Não existe assim um motivo único para todo mundo. Cada pessoa vai ter o seu próprio motivo, né? Que faz com que ela se auto-sabote. Mas vamos falar agora da parte mais importante, né? Como se livrar da autossabotagem. Como eu posso evitar me auto-sabotar? Então, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, dicas muito importantes, que ajudam, né, para que a gente evite a autossabotagem. Então, a primeira dica é toda vez que você se auto-sabotar, independente aí se for no relacionamento, profissional, financeiro, em qualquer aspecto, ou seja, nos seus hábitos diários, né? Eu sei que tem muita gente aí que se sabota na questão de dietas, às vezes exercício físico, né? Então, independente aí de qual seja o campo, né, que você está se auto-sabotando, pense o seguinte: o que eu estou ganhando com isso? Então, lembra que às vezes a pessoa tá tendo algum ganho ali. Ela mesmo, talvez ela não tá percebendo, mas pode ser que ela está tendo algum ganho por ela estar se auto-sabotando. Então, toda vez que você se auto-sabotar, pense: o que eu estou ganhando com isso? Será que eu tô tendo algum ganho com essa autossabotagem? Ou o que eu estou perdendo, né? É bom você meditar também no que você tá perdendo, porque isso vai te motivar a querer evitar essa autossabotagem, né? A pensar, puxa, olha quanta coisa eu tô perdendo, né? Tô me afastando do meu objetivo. Então, é importante toda vez que você se auto-sabotar, pensar nisso, pensar no que você está ganhando e no que você está perdendo. Também, a segunda dica é que é importante a gente assumir o papel de protagonista da nossa própria vida. Então, em vez da gente fazer escolhas pensando em agradar os outros, nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida, né? Tomar decisões pensando naquilo que nós desejamos. Então, não ficar também dependendo de alguém, né? Deixar que alguém resolva tudo por nós, né? Que ficar esperando vir alguém para salvar a gente, né? Por assim dizer. Como a gente viu aqui nessa live, isso é muito prejudicial, né? Quando a pessoa ela tem medo de assumir as responsabilidades da sua própria vida. Então, se você, de alguma forma, está dependendo de uma pessoa, né? Se tem uma pessoa aí que tá sempre te salvando, tá sempre resolvendo tudo por você, pergunte-se: e se essa pessoa deixasse de existir? Como seria a minha vida? É muito importante pensar nisso, gente. Porque às vezes a gente deixa tudo, a nossa vida, né, na mão de outra pessoa, e a gente esquece que pode ser que algum dia essa pessoa não esteja mais aqui. E aí? Como é que vai ser a nossa vida, né? Então, por isso que é importante cada pessoa assumir as responsabilidades da sua própria vida. Porque assim fica mais leve, né, para todo mundo, a gente consegue ter relacionamentos melhores e você vai conseguir alcançar os seus objetivos. A sua vida vai andar, você vai conseguir dar os próximos passos, né? Então, é muito importante a gente pensar, né, o que eu faria se essa pessoa não estivesse mais aqui? Reflitam nisso, né, porque isso vai ajudar vocês a serem protagonistas da sua vida. Uma outra dica também muito importante: se você tem um objetivo, se você tem uma meta, e você acha que tá se auto-sabotando aí de alguma forma nela, pense o seguinte:
para mim está bem claro qual é a minha meta, qual é o meu objetivo e quais são as estratégias que eu tenho para alcançar esse objetivo? Porque tudo, gente, tudo na vida, tudo que a gente quer, a gente precisa ter bem claro. E tem que ser assim, bem específico. Cada passo que a gente tem que dar para conseguir alcançar esse objetivo. Imagina, por exemplo, uma pessoa que ela quer emagrecer. A pessoa fala, eu quero emagrecer, queria tanto emagrecer. Só que ela não sabe nem quantos quilos ela tem que perder. Ela não sabe nem se ela realmente precisa emagrecer, se ela tá acima do peso. Ou como que ela vai fazer isso, né? Quais os passos que ela vai dar para ela conseguir alcançar esse objetivo, né? Será que tem que mudar a alimentação? Será que ela tem que fazer mais exercício? Às vezes a pessoa não tem isso bem definido, não tá desenhado o que ela tem que fazer. Então, a gente só vai conseguir alcançar os nossos objetivos se isso for bem claro na nossa mente. Tem que ser bem claro, a gente tem que entender, olha, o meu objetivo é esse. Para mim conseguir alcançar esse objetivo, eu tenho que dar esse passo, porque assim, às vezes a gente só pensa no objetivo, né? A gente já quer chegar lá na frente. Só que a gente esquece que antes tem que dar alguns passos para conseguir chegar lá. Então, a gente só vai conseguir chegar lá se a gente conseguir dar esses primeiros passos. Isso é muito importante. Então, tudo que você quiser, independente aí da sua meta, do seu objetivo, lembre-se de ter isso bem claro, de saber exatamente o que você quer e quais são os passos. Porque quando a gente não sabe os passos, o que a gente faz? Procrastina. Por quê? A gente só olha pra meta final. E aí parece tão longe, né? Ah, mas aquilo ali tá tão difícil. Ah, por exemplo, né? Esse exemplo que eu dei aqui, a pessoa que quer emagrecer. Ai, mas eu preciso perder 50 quilos. Meu Deus, mas 50 quilos? Ah, não. 50 quilos é muita coisa, eu não vou conseguir, não. Então, aí a pessoa já desiste. Ela já vai ficar adiando, vai procrastinar, ela não vai nem tentar. Porque ela acha que aquilo ali é impossível. Agora, se você tem pequenas metas, não, ó, esse mês eu vou me esforçar para perder 3 quilos. Olha só, parece muito mais fácil. Muito mais fácil, né? Então, em tudo, gente, todo objetivo, qualquer objetivo que você tenha metas específicas, pequenos passos que você vai dar para você conseguir chegar naquele alvo final. A outra dica é você identificar os motivos por você estar se auto-sabotando. Como eu falei aqui nessa live, tem vários motivos. Para cada pessoa vai ser um motivo diferente. Então, é importante você refletir nisso. Se você se identificou em algum desses motivos, reflita nisso, pense, né? Vê se isso está se encaixando aí nos seus comportamentos, né? No seu dia a dia, nas coisas que você está se auto-sabotando. Porque isso vai ajudar você a identificar qual que é o motivo. Você só vai parar de se auto-sabotar se você entender qual é o motivo que está te fazendo ter esse comportamento. E às vezes é muito difícil a gente enxergar isso sozinho. Então, por isso é importante ter a ajuda de um profissional, buscar o autoconhecimento, para que você consiga identificar quais são os motivos, né? O que está fazendo você se auto-sabotar aí na sua vida. Uma outra coisa muito importante também, que eu falei lá no início, que a autossabotagem às vezes tem a ver com a pessoa ter baixa autoestima. A pessoa achar que não merece. Então, quando as coisas começam a dar certo na vida dela, ela acha que não merece aquilo e aí ela sabota, né? Ela faz algo para dar errado e não atingir aquilo, porque ela, no fundo, ela acha que não merece. Então, uma dica muito importante é vocês pensarem em melhorar a sua autoestima. Então, faça coisas que melhorem a sua autoestima. Isso é muito importante. Quanto mais você melhorar a sua autoestima, você se sentir confiante, você se sentir segura, isso vai te ajudar a resistir, né, a essa vontade de se auto-sabotar. Então, essa é uma dica também muito importante. A sexta dica que eu vou dar aqui para vocês também é algo que eu particularmente gosto muito, né, de pensar nisso. Pensar que todo mundo erra, todo mundo fracassa. Lembra que eu falei lá no começo que um dos motivos da pessoa se auto-sabotar é porque ela não quer sentir o fracasso. Então, para ela nem errar, ela nem tenta, né? Para ela só de passar na cabeça dela que ela vai errar, que ela vai fracassar, que não vai dar certo, que as pessoas vão julgar, vão criticar. Então, a pessoa não tenta, ela se sabota para que ela nem passe por essa sensação, né? Ela nem sinta isso. Então, é muito importante a gente lembrar que todo mundo erra e que o fracasso faz parte.
Lembrar que todos nós erramos, todos nós fracassamos, né? Às vezes você olha uma pessoa lá super bem sucedida, por exemplo, você tem um objetivo aí profissional. E aí você olha uma pessoa lá na sua área que é super bem sucedida e você pensa, puxa, eu nunca vou ser como aquela pessoa, né? Olha onde a pessoa tá, olha como ela é perfeita. Gente, isso é uma mentira. Aquela pessoa também erra. Mesmo a pessoa mais bem-sucedida, a pessoa que você admira e que você se espelha, a pessoa erra. Você pode ter certeza que para ela chegar ali onde ela tá, ela já errou muito e ela aprendeu com esses erros. Então, não tenha medo de fracassar. Entenda que isso faz parte, né? E aprenda com seus erros, né? Eu sei que às vezes isso não é fácil. Quem entende aí dos traços de caráter, né, sabe que principalmente para o traço de caráter rígido, isso é muito difícil, né? O rígido, ele quer perfeição, a pessoa é perfeccionista, ela quer parecer perfeita, ela não quer errar nunca. Então, às vezes, não é fácil, isso é algo que vai travar a vida da pessoa, né? Ela buscar essa perfeição. Mas é importante sempre lembrar disso, que errar faz parte, né? E que a gente precisa aprender com os nossos erros. Não espere perfeição, porque isso vai te fazer se sabotar, né? Você não vai nem tentar com medo de errar. Uma outra coisa muito importante também é a gente se recompensar. Quando a gente consegue atingir um objetivo, é muito importante se recompensar. Eu quero saber de vocês aí. Vocês têm o costume de se recompensar quando vocês conseguem alcançar um objetivo? Conseguem fazer algo que vocês queriam, né? Alcançar uma meta, um alvo. Vocês se recompensam por isso? Comentem aqui pra mim. Olha, ninguém se recompensa, gente. Às vezes, né? Às vezes, sim. Às vezes a gente não tem esse costume, né? A gente não se recompensa. Então, ó, a Fabiana falou que se recompensa. Ela fica um pouco na caverna, né? Uma comida boa, isso. Olha como é bom conhecer os nossos traços, né? Que a gente já sabe o que a gente tem que fazer, qual que vai ser uma boa recompensa para eles, né? Olha, como uma comida, né? Uma comida. Isso mesmo. Então, olha que legal. É muito importante a gente se recompensar. Porque imagina que, como a gente... Lembra que eu falei que o cérebro, ele não quer fazer esforço? Ele não quer gastar energia? Então, às vezes, para você conseguir alcançar algo, você teve que se esforçar bastante. O seu cérebro gastou muita energia para você alcançar aquilo ali. E aí, quando você consegue, não tem recompensa nenhuma. Então, será que o seu cérebro vai se sentir estimulado para tentar novamente, para dar um novo passo, para fazer algo novo novamente? Dificilmente, né? Então, é muito importante a gente se recompensar pelas pequenas vitórias. A Giovana tá com medo de achar que tá se recompensando além da conta. Tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente pode estar se enganando também, né? Mas assim, geralmente a recompensa é muito boa. Quando você alcança o objetivo, né? Não vai se recompensar antes. Mas assim, você se esforçou, né? Conseguiu alcançar sua meta, se recompense por isso. Pequenas recompensas, né? E como comentaram aqui, é importante a gente conhecer os nossos traços, a gente ter esse autoconhecimento, porque assim a gente vai saber qual que vai ser uma boa recompensa, né? Então, aí para alguns, né, que tem o traço de caráter oral, às vezes tirar um dia para descansar, né? Ou uma comidinha gostosa, como comentaram aqui. Isso vai ser bom, né? Outros, né, como comentaram, a caverna, você ficar mais na sua, né? Você tirar aquele dia ali mais que você vai ficar mais sozinho. Para algumas pessoas isso vai ser uma recompensa. Ou às vezes até você dar um presente para você mesmo ou ir num lugar que você queria. Então, existem várias recompensas, né? E quando você tem esse autoconhecimento, você vai saber qual é a recompensa que vai ser boa para você, né? Mas é muito importante a gente se recompensar.
Porque isso vai nos ajudar a evitar esse ciclo aí da autossabotagem, né? Que a gente vai se sentir estimulado para continuar atingindo os nossos objetivos. Uma outra dica importante é a gente ter uma rede de apoio. Então, imagina que você tem um objetivo, só que aí você tem ao seu redor pessoas que só te desanimam. Pessoas que te desanimam, que te desincentiva, que te critica. Você vai conseguir alcançar seu objetivo? Não. Então, por isso que é importante você ter uma rede de apoio que realmente vai te ajudar, vai te incentivar, vai te elogiar quando você conseguir alcançar ali uma meta. Que mesmo quando você estiver desanimado, pensando em desistir, aquela pessoa vai te pôr pra cima, né? Vai te encorajar a continuar, a não desistir do seu objetivo, do seu sonho. Então, é muito importante ter ao nosso redor pessoas que nos ajudem, né? A não nos auto-sabotarmos, né? Que nos ajudem, nos estimulem e nos incentivem a alcançar os nossos objetivos. Agora eu vou dar uma dica muito importante, né? Uma dica de ouro, mas antes de eu falar dessa dica, vamos tirar uma foto, né? Eu vou fazer uma pose aqui para vocês tirarem um print e aí vocês me marcam lá e comentem o que vocês acharam dessa live, tá bom? Então, vou fazer uma pose aqui, aí vocês tirem a foto e fiquem aqui que eu vou dar uma outra dica muito importante. Vamos lá. Acho que deu tempo, né? Acho que deu tempo de tirar aí, né, gente? Então, vamos lá para a última dica. Uma dica de ouro, uma dica muito importante, que até já comentei um pouquinho aqui sobre isso, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que é muito importante, que é se lembrar que a gente tem que dar um passo de cada vez. Tudo é um passo de cada vez. Então, se a gente quer alcançar um objetivo, seja profissional, seja financeiro, seja espiritual, independente, né, ou no relacionamento, independente aí do seu objetivo, da sua meta, entenda que você precisa dar pequenos passos para você conseguir chegar lá, né, como até dei o exemplo, né, você olha uma pessoa lá super bem sucedida e você acha que aquela pessoa já nasceu lá, né, ela já nasceu no topo, mas não é assim, ela teve que dar vários passos, ela teve que ter persistência, ela teve que ter constância para ela conseguir chegar ali onde ela está hoje. E no nosso caso também, se a gente quer atingir um objetivo, se a gente quer chegar lá, a gente precisa lembrar que temos que dar um passo de cada vez. Então, para você conseguir chegar lá no topo, né, da escada, você tem que subir um degrau de cada vez, não é assim? Na vida é assim também, gente. A gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Por isso que é importante a gente pensar em todas essas dicas, em todos esses passos, para entender por que nós estamos nos auto-sabotando, entender qual que é o motivo e ver o que nós podemos melhorar. Buscar o autoconhecimento, que é muito importante para entender como que a nossa mente funciona, o que está fazendo a gente se auto-sabotar, quais são as dores que a gente está se protegendo e está tentando evitar. E também saber ter metas, né? Ter esse desejo de vida, isso é muito importante. Vocês gostaram? Eu queria saber de vocês aqui, qual foi a dica que vocês mais gostaram? Teve alguma dica aí que você gostou mais, que você quer aplicar? Comenta aqui pra mim. Obrigado, Beth. Qual dessas dicas vocês mais gostaram? O que vocês acharam dessa live? Comenta aqui pra mim. A Ellen comentou que amou a dica de se recompensar. É muito boa essa dica mesmo. Porque é algo que vai estimular a gente, né? A querer mais, né? Ó, a Camila gostou a dica de ser protagonista da minha própria vida. É isso mesmo. A Fabi gostou da dica da rede de apoio e de um passo por vez, né? Olha que legal, né, gente? Quantas dicas. Se a gente colocar em prática isso, né? A gente se esforçar, com certeza nós vamos evitar
as situações aí em que nós estamos nos auto-sabotando e a gente vai conseguir destravar a nossa vida, né? Vamos conseguir dar os próximos passos para alcançar os objetivos que a gente tem na nossa vida. A Giovana também gostou da recompensa. Giovana, eu vou deixar salva essa live aqui, depois você assiste lá desde o começo para você ver as outras dicas e também os motivos, né, que faz a gente se auto-sabotar. A Beth também gostou da recompensa. Ó, todo mundo gostou da recompensa, né? É muito importante, gente. E é tão bom, né, quando você consegue alcançar o seu objetivo. E aí você se recompensa, gente, é maravilhoso. Você sente aquela sensação de dever cumprido, né? Que você realmente conseguiu, isso é ótimo. Então, gente, é isso, né? Essa foi a live de hoje sobre autossabotagem. Se você não viu desde o início, né? Eu vou deixar salvo aqui. Assistam, né? Quem assistiu, assiste de novo, quiser relembrar, né? Os motivos aí, as dicas, né? Pra gente evitar a autossabotagem. Eu agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês, por terem comentado aqui, isso me ajuda bastante. Também compartilha com os amigos, né? Como eu vou deixar essa live salva, compartilha aí com quem vocês acham que vai se beneficiar desse conteúdo, né? Pessoas que estão aí se auto-sabotando, né? Então vai ser muito importante para ajudá-los também. Compartilhem. E quem quiser saber sobre a análise corporal, como que esse autoconhecimento, né, pode te ajudar a evitar a autossabotagem, me chama no direct, né? Ou clica lá no link que tá na bio, pra gente poder conversar, né? E você entender os benefícios da análise corporal. E se tiver qualquer dúvida, é só me mandar no direct, tá bom, gente? Mas foi muito bom. Muito obrigado, fiquei muito feliz de ter a presença de vocês aqui. Obrigado pela participação de todos, viu? Em breve eu vou trazer novos temas. Então, quem tiver também sugestão de outros assuntos, outros temas, que quiser saber mais, manda pra mim também, que eu vou trazer mais conteúdos aí pra vocês, tá bom? É isso aí, Beth, compartilha sim. Obrigada, Giovana. Então é isso, gente, muito obrigada, eu vou encerrar a live aqui, mas novamente muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Boa noite aí, até a próxima.